Olá, hoje nós vamos para o capítulo 21 do livro do profeta Ezequiel. É importante lembrar, que o profeta Ezequiel ele está no exílio junto do povo. É importante lembrar que o exílio da Babilônia é um episódio muito significativo para o povo de Deus e há todo um esforço do profeta em lembrar ao povo por que ele está nesse exílio. Nós damos o nome para esse capítulo 21 de A Espada do Senhor contra Jerusalém, ou a espada vingadora, ou a espada contra Jerusalém. Fato é que a palavra-chave deste capítulo é espada. Espada. Então, você vai perceber que desde o início até o final, a palavra espada, espada desembainhada, espada vingadora, espada que corta, espada de dois gumes, espada, vai estar sempre. Foi uma maneira com que Deus colocou no coração de Ezequiel a sua palavra, a sua mensagem, para essa palavra chegar até as pessoas. E para que as pessoas pudessem se convencer também, tá bom? Então vamos lá? Dá um like nesse vídeo, eu quero lhe pedir uma coisa, convido outras pessoas para fazer parte desse momento que a gente está fazendo aqui, ó. Esse é um curso bíblico que eu faço totalmente gratuito, não tem que pagar nada para esse curso bíblico, é uma proposta de imersão mesmo na palavra de Deus. Por quê? Porque não é só aprender coisas técnicas, não é aprender coisas de exegese, nada de... Não, é ir a mais, é ler, é penetrar na palavra de Deus, é ser tocado pela palavra e entender essa palavra. Bom, vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos aqui então, a espada contra Jerusalém. Presta atenção como vai aparecer essa palavra espada várias vezes. Capítulo 21. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta-te para a direita e profere um oráculo para o sul. Um oráculo contra a floresta do meio-dia. Dize a floresta meridional: escuta a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: vou acender em tuas matas um fogo que devorará toda árvore verde e toda árvore seca. Uma chama ardente que não se extinguirá e queimará todos os rostos no sul, do sul ao norte. Todo ser vivo verá que sou eu, o Senhor, que acendi esse fogo. Ele não se extinguirá. Exclamei então: ah, Senhor Javé, dizem de mim que falo sempre por parábolas. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta-te para Jerusalém e profere um oráculo contra o santuário, um oráculo contra a terra de Israel. Dize-lhe: eis o que diz o Senhor, vou castigar-te, vou tirar a minha espada da bainha para separar de ti o justo e o perverso. É porque quero exterminar do teu meio o justo e o malévolo, que do sul ao norte desembainha a espada contra todo homem. E todo ser vivo saberá que sou eu, o Senhor, que desembainharei a espada e não mais a guardarei. Por isso, tu, filho do homem, põe-te a lamentar com o coração partido, lança em presença deles amargos gemidos. Se te perguntarem por que gemes, responderás: é por causa da novidade que está iminente e que fará amargurar todos os corações, cair todos os braços, devagar todos os espíritos, dobrar todos os joelhos. Ele que chega, ela está aí, oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, pronuncie o seguinte oráculo. Assim fala o Senhor. Dize: a espada está afiada e polida, afiada para o massacre, polida a ponto de desprender clarões. Então haveremos de nos alegrar? O cetro do meu filho sobrepuja todo o madeiro. Foi polida
para empunhá-la na mão. Ela está aguçada e limpa para ser entregue ao degolador. Grita, filho do homem, clama, porque foi tirada contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel, que foram entregue ao gládio com meu povo. Fere-te, pois, a coxa. É uma prova. O que há com o cetro desprezado que não mais existe? Oráculo do Senhor Javé. E tu, filho do homem, profetiza, bate as mãos, que a espada seja dobrada, triplicada. É a espada da carnificina, a espada do grande morticínio que ameaça de todo lado. Para fazer fundir os corações, para multiplicar as vítimas diante de todas as portas, apontei a espada para a carnificina. Ela está prestes a desprender clarões, ela está afiada para a matança. Volta-te para trás, à direita e à esquerda diante de ti. Também eu vou bater palmas, vou furtar meu furor. Sou eu, o Senhor, que o digo. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, traça 2 caminhos que partam ambos do mesmo lugar, para que possa passar a espada do rei da Babilônia. À entrada do caminho que conduz à cidade, põe um sinal. Traçarás para a passagem da espada um caminho para Rabá dos Amonitas e outro para Judá e a fortaleza de Jerusalém. Porque o rei da Babilônia se detém na encruzilhada, no caminho à frente dos 2 caminhos, para consultar a sorte. Ele agita as flechas, interroga os ídolos domésticos, examina o fígado das vítimas. Em sua mão direita, detém ele a sorte que designa Jerusalém, para aí colocar os carneiros, para aí dar ordem de carnificina e arrancar gritos de guerra, para conduzir os aríates contra as portas, para suspender terraços e construir torres. Isso significa, aos olhos dos habitantes de Jerusalém, um presságio mentiroso. Prestaram juramento, mas o rei da Babilônia lhes recorda a lembrança de suas iniquidades, mandando capturá-los. E por isso, eis o que diz o Senhor Javé. Uma vez que trazeis à memória os vossos delitos, manifestando as vossas faltas, revelando os vossos pecados em todos os vossos atos, já que vos recordais, sereis castigados. Quanto a ti, príncipe de Israel, vil e ímpio, cujo dia é chegado com o término da iniquidade. Eis o que diz o Senhor Javé: deixa essa tiara, larga essa coroa, tudo vai mudar. Vai se exaltar o que é baixo, e abaixar o que é elevado. Ruína, ruína, ruína. Eis o que dela farei. Será aniquilada até que isso aconteça aquele a quem pertence o julgamento e ao qual eu a entregarei. E tu, filho do homem, profetiza. Eis o que diz o Senhor Javé em relação aos amonitas e seus ultrajes. Dize: a espada está desembainhada para a matança, afiada para o massacre, a ponto de desprender clarões. Enquanto te entregas a visões mentirosas e oráculos enganadores para pô-la na garganta dos cadáveres dos ímpios, cujo dia é chegado com o fim da iniquidade. Põe-na em tua bainha. É no lugar onde foste criado, tua terra natal, que te irei julgar. Sobre ti desencadearei minha cólera. Soprarei sobre ti o fogo do meu furor. Eu te entregarei nas mãos dos homens brutais, artífices de destruição. Serás presa das chamas, teu sangue correrá no meio da terra. Não se recordará mais de ti, porque sou eu, o Senhor, que falei. Muito bem, aqui nós temos uma espada afiada, muito afiada e polida. E ele faz questão de dizer que ela está polida para que as pessoas vejam o clarão de quando ela for usada. Mas vamos entender aqui, por que se usa essa linguagem tão belicosa, essa linguagem tão de batalha? Na verdade, a gente pode até cair no erro de dizer, nossa, mas Deus era tão guerreiro, Deus era tão... Não, não é isso.
É interessante você saber por quê. Por que o Antigo Testamento fala tanto em guerra, espada, em luta, em batalha, exército e tudo isso? Não é porque Deus é assim. É porque essa era uma linguagem corriqueira no meio do povo, né, no meio de tribos, né, o assunto mais falado, mais importante, e eles acordavam e dormiam sempre com o pensamento em batalhas. Era difícil viver em batalhas, em batalhas. Então, a linguagem mais corriqueira entre eles era a linguagem bélica, era a linguagem da guerra, linguagem de espada, de carros de guerra, de cavalo, cavaleiro, de luta, de tudo isso. Então, como Deus vai falar a esse povo? Deus vai falar a esse povo usando a linguagem que eles usam no dia a dia. Por isso, a linguagem do Antigo Testamento é uma linguagem que remete muito à guerra. Não que Deus seja guerreiro, não que Deus seja um senhor da guerra, não é isso. É porque, para que a mensagem chegue ao coração dessas pessoas, precisa usar o que eles dizem. É a mesma coisa hoje. Se eu for falar para um jovem, eu tenho que usar a linguagem do jovem. Se eu for falar para uma pessoa mais idosa, eu tenho que usar a linguagem de uma pessoa mais idosa. Se eu for falar para uma pessoa que trabalha com tecnologia, né, em informática, TI, aquela coisa, eu tenho que usar a linguagem que ele usa, senão eu não me faço entender. Ora, a linguagem corriqueira do dia a dia daquele povo era a guerra. Então, a linguagem é essa. Então, se fala muito da espada afiada, polida, vingadora. Na verdade, está falando justamente da destruição de Jerusalém. Você vê que o texto começa dizendo assim, diz a floresta meridional, floresta do sul, né? Escuta a palavra do Senhor, eis o que diz, vou acender suas matas. Floresta do sul é o símbolo de Judá, né, gente? Judá, nós temos o norte, temos o sul, né? Então diz a floresta meridional, meridional sul. Diz é Judá, porque o norte já tinha sido dispersado lá no tempo dos assírios. Agora é o sul que vai ser deportado para a Babilônia, né? Então, e o sul, e o Judá, vai ser consumido por esse fogo, por quê? Por causa dos seus pecados, das suas calamidades. E por que a espada há de levantar contra esse povo ali de Judá? Porque é um povo que não ouviu a voz de Deus. Volto a dizer, tudo é uma maneira de fazer esse povo entender o porquê eles estão ali na Babilônia. Muito bem, o texto continua falando da espada que corta, da espada que vai limpar, né? Vai separar o justo do injusto, vai separar o pecador do virtuoso. Então, uma espada. A espada, na verdade, é muito interessante, gente, porque a espada, ela não é só um símbolo de morte, ela é um símbolo de separação. Por quê? Separar o que é certo do errado. Lembra quando Jesus falou assim, pensa que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Lembra que Jesus falou isso? A espada, por quê? É a espada do guerreiro? Não, é a espada que corta, a espada que separa a verdade da mentira, a espada que separa o justo do injusto, a espada que separa o que é mal e o que é bom. Então, a espada não tem só um sentido de destruição, mas sobretudo de separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, tá bom? Mas a espada, como eu disse, é a palavra-chave nesse capítulo. E a espada, e ele vai dizendo, até chegar no momento em que ele conta aqui do rei da Babilônia, que é Nabucodonosor, que chega diante do rei da Babilônia, o rei da Babilônia está vindo e ele fica numa encruzilhada. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Tem dois caminhos aqui. Eu posso ir para Jerusalém ou então eu posso ir para Rabá. Aonde que eu vou destruir? Rabá ou Jerusalém? E diz o texto que o rei da Babilônia agita as flechas, consulta os fígados dos animais, as entranhas dos animais, né? Interroga os ídolos, todos são
práticas divinatórias. E aí ele diz, vou para Jerusalém. Vai até Jerusalém, destrói Jerusalém e ainda, além de destruir Jerusalém, né, mata o rei de Jerusalém, que é Sedecias. Sedecias, que foi colocado pelo próprio Nabucodonosor, matou lá não. Ele correu atrás de Sedecias, furou os olhos de Sedecias e levou Sedecias para ser morto na Babilônia, né? Então, ou seja, aqui mostra que Deus já havia falado ao coração das pessoas que tudo isso iria acontecer justamente por causa da infidelidade desse povo. Da infidelidade desse povo. Tá bom? Vamos lá, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar para você uma coisa muito linda, que o capítulo 21, ele termina com uma alusão a Jesus, o Messias. É interessante. Uma alusão que já tinha sido feita lá no Gênesis. Gente, vamos ser sinceros. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela está voltada para Jesus, o nosso Messias. Tem que admitir isso. Então, a Bíblia, do começo ao fim, está voltada para Jesus. Jesus é o centro. Então, você vai ver. Lá em Gênesis já tinha falado. Aqui em Ezequiel fala de novo. Eu vou te mostrar. Peraí. Vamos lá. Primeiro vamos aqui, ó. Como eu disse, a palavra-chave desse capítulo é a espada. A espada como uma linguagem de guerra, mas a espada também como aquela que corta e separa o que é bom do que é ruim. É importante lembrar-se disso, Lembra que o texto começa com uma ameaça, justamente a Judá, né? Profere esse oráculo, diz a floresta meridional, diz a floresta do sul, diz a Judá o que vai acontecer, e realmente acontece. No versículo 17 existe aqui uma expressão muito interessante, que é o seguinte: ao dizer das coisas, da espada que está afiada, que está polida, que está reluzente e tal, o profeta usa essa expressão: grita, filho do homem, clama porque foi tirada contra meu povo, contra os príncipes de Israel, que foram entregues ao gládio com meu povo, fere-te, pois, a coxa. Ferir a coxa, bater na coxa, algumas Bíblias está escrito bater na coxa, ferir na coxa. O bater na coxa é um gesto de aflição, né? De dor, de sofrimento. Então, quando você bate na coxa, quando você fere a sua coxa, é um gesto de aflição. Então, aflição diante de quê? Da iminente destruição de Jerusalém. Tá bom? No versículo 26, aquilo que eu disse, o rei da Babilônia chega num caminho, versículo 26, porque o rei da Babilônia se detém na encruzilhada do caminho à frente dos dois caminhos para consultar a sorte. Então ele consulta a força, ele agita as flechas. Agitar as flechas é uma maneira de interrogar os ídolos, né? Interroga os ídolos, né? E examina o fígado das vítimas. Examinar o fígado das vítimas era uma prática divinatória, né? E aí ele queria saber qual caminho ele deveria tomar. Na verdade, ele já vinha com o caminho certo, é a Jerusalém que ele queria, né? E são essas práticas divinatórias pelos quais as pessoas queriam conhecer a vontade de Deus. Ele vai e invade Jerusalém. No versículo 28 tem uma coisa muito interessante. Olha aqui, lê comigo. Isso significa aos olhos dos habitantes de Jerusalém um presságio mentiroso. Prestaram juramento, mas o rei da Babilônia lhes recorda a lembrança de suas iniquidades, mandando capturá-los. Aqui tem uma coisa importante saber aqui também. Isso aqui faz alusão a algumas promessas que foram feitas, né? Tem aqui algumas promessas. Primeiro, a promessa do rei Sedecias de fidelidade e de vassalagem ao Nabucodonosor. O rei Sedecias foi colocado no lugar de Joaquim pelo próprio Nabucodonosor e falou: você me respeita aí. E o rei Sedecias prestou juramento a Nabucodonosor, mas ele não cumpriu esse juramento. Ele foi lá pedir ajuda do Egito para ir contra Nabucodonosor. Um juramento quebrado. Outra coisa, Nabucodonosor tinha feito também um juramento de não destruir
e de manter ali o povo só como conquistado. Não cumpriu também. Mas aqui também alguns estudiosos acham que existe aqui algumas promessas feitas por falsos profetas, que indicavam que não ia acontecer nenhuma destruição, que nada disso. Então esse versículo 28 trata dessas falsas promessas, tá bom? Na verdade, o versículo 30, vem aqui comigo, fala de Sedecias, né? Está falando, quanto a ti, príncipe de Israel. Esse é o Sedecias, vil e ímpio, cujo dia é chegado com o término da iniquidade. Eis o que diz o Senhor Javé, deixa essa tiara, larga essa coroa, tudo vai mudar. Na verdade, está falando, você lembra, o rei Sedecias, ele foge, né? Só para você, se você quiser recordar mais uma vez, eu sempre falo de Sedecias porque foi o último rei de Judá, mas se você quiser recordar, a história dele está no segundo livro de Reis, capítulo 25. Capítulo 25. Então, na verdade, Sedecias, ele quando vê que não deu certo todo o cerco, ele fez um cerco, ele fez toda aquela coisa, quando o pessoal entra em Jerusalém, ele foge com a sua família e foge com o seu séquito, um pedaço da sua corte. Mas o general vai atrás, eles vão atrás, os babilônios vão atrás, alcançam, mata todos os filhos na frente do Sedecias, mata praticamente todos ali da corte e depois vaza os olhos do Sedecias e leva o Sedecias para a Babilônia para morrer. Então você imagina que crueldade, né? A última visão que ele teve antes de ter os olhos vazados foi ver os seus filhos morrerem. É coisa cruel, né? Nossa mãe. Muito bem. E para terminar, o versículo 32 é maravilhoso, porque o versículo 32, né, os estudiosos, os exegetas, né, vem aqui uma alusão ao Messias. A quem? Uma alusão a Jesus. Na verdade, tudo que os profetas vêm nos trazendo é sempre usando os acontecimentos de então para nos alimentar na esperança do Senhor que vem. Então preste atenção nesse texto. Olha que bonito isso aqui. Olha que bonito. Ruína, ruína, ruína. Eis o que dela farei. Será aniquilada até que isso aconteça àquele a quem pertence o julgamento e ao qual eu a entregarei. A quem pertence o julgamento de tudo? Jesus, o grande juiz da história. A quem pertence Jerusalém? A Jesus, o grande Messias. E a quem tudo será entregue? A Jesus. Aqui, Jerusalém é colocado como toda a humanidade, como todo mundo, né? Você olha Jerusalém não só como aquela cidade ali, e hoje que é uma cidade ali de Israel, mas Jerusalém aqui é todo mundo, todo mundo. Quem vai julgar o mundo? Jesus. A quem o mundo foi entregue? A Jesus. A quem pertence esse mundo? A Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? Que Ezequiel usou um outro texto lá de Gênesis, vem cá comigo, vem cá para você ver. Gênesis 49, 10. Olha que interessante. Gênesis 49, 10. Deixa eu achar o Gênesis 49. Eu deixei. Aqui, ó. Gênesis 49, 10. Olha que interessante. Gênesis 49, 10. Lá em Gênesis já falava sobre isso. Não se apartará o cetro de Judá. Olha, gente, isso é Gênesis, no comecinho de tudo. Nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Meu filho, tudo isso é em vista de Jesus. Sim, os estudiosos veem aqui uma menção messiânica da presença de Jesus. O grande rei, o verdadeiro rei. O grande juiz, o verdadeiro juiz. A quem tudo pertence. Honra, glória e poder. Et cruce in Domine fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda radiges Davide.